Fala aí, galerinha do Segundão. Segundão do CAC e também do Alto Boqueirão, galera. É um prazer receber vocês também aqui no nosso espaço, na nossa revisão de bolsa online, ok? Teremos prova para o CAC, nossa prova já é sexta-feira. Para o Alto Boqueirão, depois eu coloco para vocês lá no Face de vocês, está no grupo, a nossa data, que deverá ser no dia 21 de agosto. Na próxima semana, na quinta-feira, ok? Certo? Mas os assuntos são os mesmos, tá? Todos, CAC Alto Boqueirão, independência do Brasil e também o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. Vamos rapidamente para as questões da prova. A primeira questão que você tem que se lembrar é aquela: qual a relação entre o bloqueio continental e a fuga da família real portuguesa para o Brasil? Será que você se lembra ainda? É muito simples. Não se esqueça que qualquer tipo de pergunta aonde estiver pedindo para você relacionar uma coisa a outra, primeiro você define o que é a primeira coisa e após você coloca a ligação com a segunda. Exemplo: com o bloqueio continental, que foi o quê? Que foi quando Napoleão ameaçou a invasão a qualquer país que mantivesse relações comerciais com a Inglaterra. Portugal, auxiliado pelos navios ingleses, e para que continuasse esse negócio, acabou também fugindo para o Brasil, ok? Certinho? Com a fuga da família real portuguesa ao Brasil, muita coisa mudou por aqui no Brasil, ok? A primeira coisa, os portos foram abertos, houve a abertura dos portos, foi o fim do pacto colonial. E você se lembra que o pacto colonial era aquela coisa, né? Que a colônia só poderia ter comércio com a sua metrópole. Venda e compra, a colônia só poderia fazer com a sua metrópole, ou seja, o Brasil com Portugal. Com a abertura dos portos, isso acabou o chamado exclusivo colonial, em que só Portugal tinha essa exclusividade. Agora o Brasil seria a sede do Império Português, porque a família real de Portugal estava aqui no Brasil. Então, para que mais os portos fechados? Agora os portos foram abertos por Dom João VI. Ok? Então, você já viu que o bloqueio continental aconteceu porque Napoleão, na França, tentou acabar com a Inglaterra, impedindo outras nações de comercializar com ela, e a família real portuguesa acabou fugindo para o Brasil para continuar a ter esse comércio com esse país, com a Inglaterra. Ok? Belezinha, pessoal, vamos continuar então. Chegando aqui, aconteceu isso, a abertura dos portos, houve várias outras mudanças, só que o tempo passou, Napoleão perdeu lá na Europa e o Dom João VI parece que gostou de ficar no Brasil. O que será que ele gostou? Será que das praias? Será que do clima tropical? Será que das mulheres brasileiras? Não sei, eu sei que ele ficou. Só que lá em 1820 aconteceu uma revolução em Portugal. Foi a chamada Revolução Liberal do Porto. Para quê? Uma revolução para acabar com o absolutismo português. Para que não houvesse mais absolutismo. Para que Portugal se transformasse em uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei Dom João continuaria a ser rei. Dom João VI, hein? Continuaria a ser rei, só que ele teria agora que prestar contas, teria que cumprir a Constituição que os revolucionários iriam elaborar, ok? Uma revolução liberal baseado nas ideias iluministas, ok? Só que em relação a Dom João, qual foi a exigência deles? Que Dom João VI voltasse ao Portugal. E ele foi, só que você lembra que deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, que depois se transformaria em Dom Pedro I. E qual foi a atitude das cortes portuguesas em relação a Dom Pedro I e ao Brasil? Eles queriam que o Brasil se transformasse novamente em uma colônia. Eles queriam que o pacto colonial voltasse, que o Brasil de novo fosse subserviente a Portugal, que fosse explorado pelos portugueses. Você se lembra então que a elite brasileira se uniu, fez um abaixo-assinado, deu a Dom Pedro I para que ele ficasse e que ele fosse o grande líder do Brasil rumo à emancipação, rumo à tão
esperada independência. Se lembra que no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anuncia ao povo que ficaria no Brasil. E a partir daí ele aceita ser o líder da independência. E nesse mesmo ano ele já começa a fazer algumas medidas para separar o Brasil de Portugal. Por exemplo, ele considerou inimigas as tropas portuguesas que estivessem no Brasil. Segundo, ele falou que qualquer lei de Portugal só iria ter validade no Brasil se passasse antes pela sua homologação, ou seja, sua aprovação. Okay? E também começou a fazer uma Assembleia Constituinte para fazer também para o Brasil uma Constituição, beleza? Certo? Até que ao final, no dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou às margens plácidas do rio Ipiranga a independência do Brasil. Independência ou morte. Ok. E como é que foi esse reinado de Dom Pedro I? Você se lembra que, primeiramente, havia 3 passos que ele deveria dar para confirmar essa independência. Primeiro passo, haveria um reconhecimento interno. Todos os brasileiros deveriam se reconhecer como um só país, uma só nação independente. Segundo, haveria um reconhecimento externo. E terceiro, teria que haver também a elaboração da própria Constituição. Você se lembra que a mais difícil aí foi a questão do reconhecimento interno. Por quê? Não havia um sentimento de nacionalidade brasileira. Cada região tinha sua pátria ali. A minha pátria é a Bahia. Bahia. A minha pátria é o Rio Grande do Sul. A minha pátria é o Paraná, é São Paulo. Não havia um elo de ligação que de fato unisse esses brasileiros. Foi muito difícil. Dom Pedro conseguiu manter todo o império unido e coeso por 2 práticas. A primeira, as alianças com as províncias, com as elites das províncias. Segundo, pela guerra. E olha que o território brasileiro passou por graves crises, né? Houve tropas portuguesas ocupando ainda a Bahia, o Paraná, desculpa, Paraná não, o Pará, Maranhão, Paraná não, né, cara? O Pará, Maranhão, e também a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Então, assim, havia uma difícil missão de unir a nação. Havia muitos movimentos também separatistas ou ainda ligados aos portugueses, ok? Na segunda coisa, o reconhecimento externo, você viu o quê? Você viu que a primeira nação foi os Estados Unidos, que reconheceram o Brasil independente, e que depois Portugal também aceitou com algumas condições, entre elas o pagamento de uma dívida de 2 milhões de libras, que você se lembra, o Brasil não tinha condição de pagar, e por isso então pediu emprestado à Inglaterra, com a condição de continuar com aquele acordo comercial em que os produtos ingleses chegariam no Brasil com baixíssimas tarifas alfandegárias, para ter uma enxurrada de produto inglês aqui. Isso aconteceu. Tá? Esse momento aqui de Dom Pedro foi um governo muito instável, cheio de guerras e rebeliões e revoltas. Dom Pedro era muito autoritário. Você lembra que na Constituição ele cancelou, anulou, dissolveu a Assembleia porque não dava a ele, o imperador, poderes totais. Lembra que a chamada Constituição da Mandioca não daria a Dom Pedro o poder total e também limitaria a participação dos portugueses na política brasileira. É por isso que depois, lá mais ou menos em 1824, Dom Pedro fez uma outra Constituição chamada a Constituição Outorgada. É a primeira que começou a valer no Brasil. Só que nela, o que ele fez? O poder era quase total do Dom Pedro I. Ele colocou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas colocou acima dos 3 um 4º poder, chamado poder moderador, que seria quem? Quem? Ele mesmo, o imperador Dom Pedro I. Ou seja, mesmo que fosse constitucional, era um absolutismo disfarçado, ok? Beleza? Certinho, pessoal. E quais foram as causas para que ele abdicasse do trono, renunciasse? Várias, né? A falência do Banco do Brasil, uma enorme dívida externa, crise econômica e até mesmo, claro, a sua forma autoritária de governar e até mesmo lutar pelo trono português, queria conceder a sua filha com dinheiro brasileiro. Isso foi a gota d'água, então houve várias revoltas e Dom Pedro I não aceitou mais ficar no Brasil. Ele acabou renunciando lá em 1831 e voltou
com o rabo entre as pernas para Portugal. Ok? Pessoal, estuda, peguem as apostilas, peguem os slides e manda brasa. História, eu vou estudar. Não adianta vacilar. Olha só, hein? Abraço, tchau!